Olá, é com muita alegria que iniciamos mais uma sessão nesta quarta-feira e com isso quero cumprimentar todas as deputadas, todos os deputados, cumprimento também os catarinenses e sobre a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão. Eu convidaria o colega, grande colega, deputado Kennedy Nunes, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Obrigado, senhor deputado Berlanda, que preside esta sessão. Eu faço a leitura da 69ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 27 de julho de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda e também a secretaria dos deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 27 do mês de julho do ano 2021, nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da sessão da ata anterior, que, em consequência do regimento interno, o presidente deu por aprovado. Em expediente, o senhor presidente solicitou que fosse distribuído e, em breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Padre Pedro Baldiceira e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha. Grande expediente. No horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Kudulac, do bloco do PSL e PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas, reaberta a sessão, o presidente adentrou no próximo horário, que era a ordem do dia. O presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 185/21. Após ser discutida, a senhora deputada Paulinha, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei 27/2020, outro sim, submetido à discussão e com a manifestação do senhor deputado Fernando Crelin, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei número 277/2020. Dando continuidade, o projeto de lei número 33/2019 foi retirado da ordem do dia por solicitação do autor e acolhida pelo senhor presidente. O projeto de lei número 175/21 recebeu emenda em plenário e foi encaminhado às comissões. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei número 188/21. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação números 542 e 543/21, as moções número 571 a 577 e 581/21 e os requerimentos número 1347/21. Dando continuidade à ordem do dia, o presidente deferiu os requerimentos 1334 a 1346 e 1348 a 1356/21 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 1635 a 1646/21. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Fernando Crelin, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora diretora executiva da Federação Catarinense dos Municípios, Associação dos Municípios de Consórcio, FECAM, CISIBLIND, e o senhor presidente da comissão organizadora do evento, Carlos Brandão, fizessem uso da palavra para que falassem acerca do Seminário Catarinense Cidades Eficientes 2021. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para quarta-feira, no horário regimental, e para constar, o segundo secretário fez a ata ao qual eu acabo de ler e que todos os deputados, senhor presidente, já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, eu dou a ata por aprovado. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expedientes. E entraremos já em breves comunicações. E a primeira deputada inscrita hoje, ela que representa a mulher catarinense, a deputada Paulinha, por 10 minutos. Vossa Senhoria terá 10 minutos, Paulinha. Meu querido presidente, meus colegas, é uma alegria mais uma vez estar aqui nesta sessão, nesse dia frio.
E o que me traz aqui, senhor presidente, são alguns assuntos pontuais. O primeiro deles se refere a uma manifestação que recentemente eu pude acompanhar pela imprensa estadual do presidente da EDP. É uma das acionistas minoritárias, uma empresa de São Paulo, da Celesc, e ele manifestou sua opinião dizendo que seria bom privatizar a Celesc e teceu ali alguns comentários, enfim. Essa é uma empresa privada, senhor presidente, que tem como objeto fundamental somente o lucro. Destas empresas que acreditam que o sucateamento da máquina pública pode ser um ambiente para que os seus negócios sejam frutíferos. Por que eu falo isso? Porque no ranking de tarifas da ANEEL, a nossa Celesc, ela tem a segunda menor tarifa pública para consumidores do Brasil. Nós temos tido períodos de superávit e expansão, inclusive em novos investimentos, promovidos pela Celesc, porque, de fato, os catarinenses merecem um fornecimento de energia com qualidade e preço justo, senhor presidente. Esta tem que ser a preocupação de uma companhia pública de energia. E é isso que nós temos conseguido entregar para Santa Catarina nos últimos anos. Em 2020, foram investidos mais de 520 milhões de reais, investimentos diretos, em distribuição para atender o consumidor e fomentar a economia do Estado, inclusive com programas que alcançaram, inclusive, comunidades rurais, que ainda estão em expansão. O investimento previsto para 2021 agora é da ordem de 658 milhões de reais, o que vai somar mais de 1 bilhão em apenas 2 anos. Por que eu faço essa contestação? Porque todo esse trabalho conjunto que a Celesc promoveu durante um longo período resultou na conquista do prêmio IASC. Nós fomos reconhecidos nacionalmente como a melhor distribuidora de energia do Brasil no ano de 2019. Nós temos problemas? Sim. Nós precisamos melhorar os serviços energéticos? Sim, é evidente que sim. Mas a Celesc pública, ela é eficiente aqui no estado de Santa Catarina. Eu repito, ela tem a segunda menor tarifa do Brasil. Ela investiu agora, o ano passado e este, vai somar mais de 1 bilhão de reais de recursos disponíveis para obras públicas diretas, para atendimento à melhoria de vida do consumidor, do cidadão. Então, essa empresa que gera empregos, gera arrecadação de CMS para o Estado, mais de 2 bilhões de CM por ano, é uma grande empresa catarinense que precisa ser defendida por todos nós. Eu quero deixar hoje aqui a minha menção de apoio pública aos trabalhadores da Celesc, que tanto se dedicam, aos eletricitários, que façam a chuva ou o sol, sob tornados e ventos fortes, trabalham arduamente para que a gente possa recobrar a nossa energia nos nossos lares, nas nossas indústrias, nos nossos negócios. E quero dizer a vocês que vocês têm total apoio incondicional e irrestrito na defesa da Celesc pública. Nós estamos falando de uma empresa que dá resultado, lucro e tem nada menos que a segunda menor tarifa do Brasil. Uma contestação, um comentário de uma empresa privada que é acionista minoritária, eu quero dizer, lá de São Paulo, porque tem objetivos de crescer, de adquirir espaços públicos para prejudicar, essa que é a verdade, o serviço público ofertado, encarecer o serviço público que é ofertado hoje ao catarinense, não merece o meu respeito. Eu deixo aqui esse voto de desagravo a esses comentários que não coadunam com o que a Celesc representa para nós. E um abraço, mais uma vez, a todos os funcionários dessa grande empresa que orgulha o estado de Santa Catarina. Quero também, senhor presidente, fazer uma manifestação sobre dados que foram agora arguídos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o anuário de 2021 recém-publicado. Santa Catarina ocupa hoje a 6ª posição
em registros de estupros, somando mais de 3.500 casos no último período. 86% das vítimas são mulheres, mas nós também temos homens, meninos, crianças que sofrem essa violência, senhor presidente. De igual modo, nós temos no universo feminino 66% das vítimas de violência sexual, elas têm até 13 anos de idade. Nós estamos falando de crianças. E eu trago este tema aqui, senhor presidente, porque nós temos na casa um projeto de lei aportado de nossa autoria, que cria o programa de capacitação de agentes comunitários, chamado Capacitando Quem Acolhe, cujo objeto fundamental é dar instruções à agente comunitária de saúde, que perpassa por todos os lares catarinenses, de sentir qual é a circunstância que possa estar envolvendo uma situação de violência, seja ela física ou sexual, e possa também contribuir com um processo de denúncia e de abrigamento dessas vítimas que muitas vezes não têm espaço e não se sentem à vontade para denunciar. E eu faço aqui esse registro, esse apelo, para que o parlamento possa tramitar com o menor tempo possível essa matéria e que nós possamos ter essa discussão, mais uma matéria, evidentemente, aprovada no sentido de construir meios de proteger as pessoas que ainda estão sob a égide da violência. Eu também quero aqui fazer um registro breve, senhor presidente, já que falamos sobre iluminação pública hoje, recebi um pedido dos vereadores Tatiane e Antônio Billy, lá de Fraiburgo. Eles entendem que nos investimentos que a Secretaria de Agricultura e Pesca deve fazer nos próximos meses, também deve incluir o financiamento de geradores de energia para comunidades rurais. E, de fato, é evidente que nós temos uma Celesc forte, mas quando a gente sofre uma intervenção da natureza, como agora recém nesse apagão, nós não temos velocidade ética e técnica, muitas vezes, para suprir a necessidade daquela comunidade de forma emergente. Então, o financiamento de geradores para as comunidades rurais, para os agricultores, é um pedido que foi feito lá na cidade de Fraiburgo e que merece tomar espaço e atenção de toda Santa Catarina. Eu quero fazer esse destaque aqui dessa indicação que nós promovemos e dizer aos meus amigos que me acompanham, aos vereadores, agradecer a sugestão do Antônio e da Tatiane e dizer que a gente está trazendo essa pauta também para o secretário Altair, que é um colega aqui da nossa casa e tem feito um brilhante trabalho na Secretaria de Agricultura. Também quero destacar e agradecer a minha visita última ao secretário André Mota, que foi no dia de ontem, como sempre me recebeu muito gentilmente, trouxe notícias alvissareiras no que concerne a regulação do setor de eventos, um pedido não só meu, mas de muitos dos parlamentares dessa casa, porque é esta a última das atividades que teve somados os maiores prejuízos. Eventos testes, senhor presidente, vão ser programados a partir agora desse mês, e a gente precisa, de fato, permitir que a população encontre liberdade, com segurança, evidentemente, com respeito às normas de saúde pública, mas que premiem o retorno também gradual dessa atividade. Foi também no gabinete do secretário André que, mais uma vez, nós asseveramos a importância de retomarmos os serviços do EMOSC, reabrirmos o serviço do EMOSC na cidade de Canoinhas. Um pedido que me chegou também pelas vereadoras Juliana, a Tati, a Zenilda e o meu amigo Paulinho. Nós hoje estamos avançando na discussão com o EMOSC para encontrar esses valores em definitivo, do qual o aporte financeiro que o Estado precisa fazer, e se Deus Nosso Senhor quiser, nós vamos ter êxito, vamos ter um aceite positivo do governo para essa causa também, que é tão relevante para o Planalto Norte catarinense. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela sua generosidade, paciência, benevolência com esta pessoa que vos fala. Deputada Paulinha, Vossa Excelência
tem todo o espaço garantido e conteúdo para fazer essa fala. Próximo orador inscrito, deputado João Amin, pelo tempo de até 10 minutos, logo depois, o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, em nome do prefeito Rudy Sander, que se encontra aqui hoje, e dos nossos amigos de Frei Rogério, também que se encontram aqui, eu queria cumprimentar todos os que nos visitam. Eu queria começar com um vídeo de hoje, ao meio-dia, que a jornalista Dagmara nos traz, informações sobre essa novela. Pode botar. O Estado já avalia um plano para os 350 milhões de verbas estaduais que foram oferecidos por Santa Catarina para serem usados em obras nas rodovias federais. Dagmara Spaltz chegando conosco para contar mais sobre os bastidores desse assunto, né, Dag? Boa tarde para você. Boa tarde, Elaine, Mário, boa tarde a todos. Pois é, já vai completar 2 meses desde que a Assembleia Legislativa derrubou o veto da vice-governadora Daniela Rainer, aquele projeto, né, que permite ao Estado incrementar os recursos estaduais nas rodovias federais, nas obras federais de rodovias aqui no Estado. Com isso, então, foi dada autorização para o governador Carlos Moisés firmar um convênio com o Ministério da Infraestrutura para o envio desses recursos. São 350 milhões de reais para as obras das BRs 470, 163 e 280. Só que aí tem todo um impasse político que tem impedido a assinatura desse convênio, firmar efetivamente o envio desses recursos aqui do Estado para essas obras. E, diante disso, o Estado já está colocando aí um prazo final. Vai esperar até o dia 4 de agosto. Se não houver uma sinalização do governo federal para assinar, de fato, esse convênio e receber esses recursos para aplicar nessas obras, o Estado deve aplicar, então, esses 350 milhões em outras demandas de infraestrutura aqui no Estado, que a gente sabe que demanda sempre tem. Então, esse é um impasse nesse momento, e essa data do dia 4 de agosto foi escolhida porque no dia 3 tem uma reunião importante, uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, essa comissão que é comandada pelo senador Dário Berger, aqui de Santa Catarina, e foi um pedido do próprio senador Dário Berger, junto com o senador Esperidião Amin, para que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, discuta com a comissão algumas questões importantes relativas à infraestrutura. Entre os assuntos, deve estar essa assinatura do convênio para efetivar o envio dos recursos aqui de Santa Catarina para as rodovias federais. E há muita expectativa de, enfim, solucionar esse impasse. O que acontece é que o entendimento do Estado é que seria importante colocar a verba da BR-470 nos 2 primeiros lotes para concluir essa parte que é de Gaspar até Navegantes. Já o entendimento do senador Jorginho Melo, que tem uma influência grande sobre o governo federal, inclusive o partido dele, o PL, tem interferência no DENIT, é outro, é colocar essa verba, distribuir ela ao longo de todos os lotes. Então, esse é o impasse que está ocorrendo agora e a expectativa do Estado é que até o dia 13 isso seja solucionado. Caso contrário, devemos ter o plano B sendo colocado em prática. É com você. Olha, é uma situação realmente surreal o que a gente vive com esse assunto aqui, né? Eu fiquei um tempo sem falar sobre isso, porque eu pedi vista uma semana num projeto que a vice-governadora vetou e o governador veio aqui na Assembleia pedir para ser derrubado o veto, isso também é estranho. Essa novela, muito triste para a gente, começou lá em janeiro, numa reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, com o ministro Tarcísio de Freitas, onde o governador perguntou o que faltava, o ministro respondeu que faltava recurso, e o governador falou, então eu vou colocar recurso. Janeiro, a gente está em agosto. Teve deputado aqui que falou que ia contar quantas mortes teriam na 470 na semana que eu pedi vista. O meu pedido de vista acabou reverberando mais do que o próprio veto da governadora, né? Teve prefeito que chamou o deputado de bunda mole, teve prefeito que falou que era lamentável o pedido de vista e que eu estou vendo esse prefeito tudo quieto. Bota a primeira tabela.
tem que acabar com a mentira, né? Briga política é uma coisa, mas mentir brigando politicamente é outra. Isso aqui é o que tinha no orçamento para infraestrutura no começo do ano. Tinha 271 milhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional. O governo federal vetou 135,5 e sobrou 135, 474,064. Isso aqui é o que nós temos para infraestrutura depois do veto do governo federal com Santa Catarina. Coincidentemente, como disse o Bruno Souza, um mês depois do que a gente fez aqui na Assembleia. Inclusive, as emendas do senador Dário Berger e do senador Espiridião Amin estão ali e foram vetadas. Bota a segunda página. Isso aqui é informação de hoje. De hoje. Isso é informação de hoje. Os 135 milhões, aqueles que sobraram, já foram todos empenhados, né? Para o lote 1 da 470, tem ainda um saldo de 12 milhões e meio total, do lote 1, 401 mil, do lote 2, 413. Lembrando que para terminar o lote 1 e o lote 2, faltam entre 200 e 250 milhões. Então, mesmo que um PLN seja encaminhado para o Congresso Nacional, ou seja, um aditivo orçamentário, seja enviado, não foi enviado até agora, vai ter 70 milhões de reais. E faltam, para finalizar, o lote 1 e o lote 2, desculpa, não, 250 não, faltam 160 milhões. Então, mesmo com que seja enviado para o Congresso, 70, ainda vai faltar 90. Ou seja, o dinheiro do governo do Estado é necessário. É necessário. Quem vai rasgar, cortar a fita é o que menos importa, principalmente a população do Vale do Itajaí, não quer saber. Não quer saber quem é que vai lá cortar a corda, a fita da inauguração, ela quer a obra pronta, né? Tinha ainda para 280, 60 que já foi empenhado e teve o corte no orçamento. A Assembleia botou 100 milhões de reais para algo que ainda é muito necessário. São Miguel do Oeste, divisa Santa Catarina com Paraná, Rude, tem 15 milhões lá, que vai acabar o quê? O viaduto de São José do Cedro, né? E terminar o trecho que vai de São José do Cedro a Guarujá, previsto para terminar em novembro de 2021. Há a expectativa do PLN para que se coloque mais 15 milhões de reais na 163. Né? E, por exemplo, a 282 tem ali 3 milhões gasto, um saldo de 30 milhões do ano passado e, se for encaminhado esse PLN, 5 milhões. Esse PLN, se for realmente encaminhado do governo federal para o Congresso Nacional, vai aportar, no total, 185 milhões de reais. Ou seja, é necessário os 350 que a Assembleia Legislativa aprovou aqui. O que a gente está... Eu estou achando isso uma situação surreal, para não falar um termo feio aqui. É surreal isso, gente. O governo federal cortou, o governo estadual, não necessariamente nessa ordem, o governo estadual se disponibilizou a colocar um recurso do governo do Estado em obras de responsabilidade federal, e agora está esse jogo de números, esse jogo de responsabilidade, a gente está em Olimpíadas, esse ping-pong negativo aí, em colocando a responsabilidade de um e outro, e eu não vejo aqui deputado contando morte dessa lenga-lenga. E é muito triste isso. É muito triste, isso é muito ruim. A gente está em agosto. Esse assunto começou no dia 27 de janeiro de 2021. Esse assunto orçamentário, esse assunto de número de dinheiro necessário, e as brigas políticas acabam prejudicando
muito as obras da 163, da 280 e da 470. Nem os 15 milhões para a BR-285, que tem promessa, ainda estão garantidos lá para Timbé do Sul, com a divisa do Rio Grande do Sul, porque foi cortado 20, o Fórum Parlamentar brigou por 15, houve a promessa, mas infelizmente até agora a maior obra do Bolsonaro em Santa Catarina vai ser a 285. Mais um minuto, deputado. A maior obra do governo federal em Santa Catarina vai ser a 285. É isso aqui, ó. Para quem teve 76% de aprovação no primeiro turno, Santa Catarina merecia muito mais. Nem vou falar do aeroporto de Navegantes, da pista que sumiu na concessão, não vou falar do contorno viário, que o ministro veio aqui falar que estavam investindo da iniciativa privada 1,5 bilhões, e ele aprovou um reajuste de quase 1 bi no contrato para a empresa que não faz obra, cobra pedágio, mas não termina a obra. Não fez nenhum túnel ainda, ele foi lá dinamitar um túnel e era para já estar os 4 túneis finalizados, né? Então, se continuar essa história de bater selfie, elogiar um ou outro, e Santa Catarina continuar sendo tratada dessa maneira, deputado que estava anotando morte vai ter que dar muito mais explicação. Muito obrigado. Obrigado, deputado João. Com a palavra, o deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 10 minutos. Caro presidente em exercício, quero falar sobre algo que me surpreendeu muito quando eu saí da iniciativa privada e comecei a atuar como parlamentar. Eu sigo empreendendo, mas agora eu tenho uma vida que é dentro da política. Eu vivo onde reside a fábrica de burocracia. E algo que me chamou muito a atenção nessa transição de uma vida para outra, porque me incomodava muito. Quando eu estava lá fora, eu via que, infelizmente, as leis, as regulamentações, as decisões políticas eram tomadas muitas vezes por quem acha que o leite vem da geladeira, que não entende muitas vezes o valor da produção, o valor de acordar cedo, envasar, não entende toda essa parte, acha que é só abrir a geladeira e pronto, acha que o espaguete vem da cozinha. Então, uma coisa que sempre me incomodou muito, me fez entrar na política. Mas quando eu entrei na política, eu descobri outra coisa que me incomoda muito, e essa sobremaneira me surpreende, me deixa realmente muito espantado. É o fato de que na política e na burocracia, salvo raríssimas exceções, ninguém se preocupa de onde vem o dinheiro, quem paga a conta, de onde vem o dinheiro. Gustavo Franco, ele costuma falar que quando ele esteve no governo, muitas pessoas achavam, ele tinha a impressão que as pessoas achavam que existia um potinho de ouro depois do arco-íris, ou então uma viúva muito rica que emitia cheques em branco para pagar as contas do governo. Nunca se perguntam aqui, ninguém nunca pergunta de onde vem o dinheiro, quem vai pagar a conta, nada disso. Nós votamos projetos de leis que criam despesas e, bom, não sabemos quem vai pagar. A verdade é essa. Nós fazemos aqui passa dia, passa semana, a gente aprova projetos do governo, sempre com base em intenção, em mérito, e dizendo como o projeto é bonitinho, olha a embalagem dele, como ele está bem embrulhado, mas nunca se pergunta quem paga a conta. Então hoje eu vim falar sobre isso que me incomoda muito. Aliás, quando eu era vereador ainda, eu ganhei o apelido de vereador das planilhas, porque em todo projeto eu levava o custo. Eu planilhava os números e botava quanto custava cada coisa. E aí, muitas pessoas me chamavam de vereador das planilhas, como se isso para mim fosse ofensivo. Eu acho bom, porque eu me importo com quem paga, eu me importo com de onde vem o dinheiro. E eu vim falar sobre isso hoje aqui, sobre como me incomoda o fato de nós nunca nos perguntarmos quem paga a conta. Mas mais do que nós não nos perguntarmos quem paga a conta, é a resposta sobre quem paga as contas. Vejamos. Por favor, bote, por favor, a arte para mim aqui no card. Nós temos um exemplo muito bom tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero falar justamente sobre isso.
quem paga o déficit da Previdência são os mais pobres. Bom, duvida? Eu convido qualquer pessoa que tenha uma tese diferente dessa a vir aqui falar depois de mim. Eu convido qualquer pessoa que tenha números diferentes do meu que venha aqui, então, me explicar, porque eu posso estar errado. Não acredito que esteja, mas posso estar. Senhores, isso aqui é um levantamento recente. 80,9% de toda a receita tributária do Estado é ICMS, Imposto sobre Consumo. Basicamente, alimentação, energia elétrica e combustível. Ou seja, a maior parte do bolo tributário, a maior parte do que o Estado gasta, porque, novamente, receita tributária é igual despesa, despesa igual tributo. Nós temos que estabelecer essa igualdade aqui em política. Então, a maior parte do que se gasta no Estado vem de ICMS. Pronto, ICMS é a fonte da maior parte que se gasta. Mas, bem, a incidência tributária, ou seja, a forma como o imposto, como cada um paga imposto, não é igual para todos os catarinenses. Os catarinenses pagam impostos de forma diferente, uns pagam mais, outros pagam menos. E o que define isso? A diferença entre quanto cada um paga imposto? A renda. É a renda. Quando você está falando sobre imposto sobre consumo, o que muda a incidência tributária é principalmente a renda. O que muda quanto cada um vai pagar é a renda, mas é lógico. Porque se nós cobramos imposto sobre consumo, então aqueles que gastam a maior parte da sua renda em consumo vão pagar mais impostos estaduais, mais impostos sobre consumo. Eu quero falar, antes de ir na conclusão, quero só fazer um adendo. Pode passar, por favor? Porque muitas vezes nós falamos que Santa Catarina é um estado rico. Eu fico me perguntando, rico aonde, cara pálida? Aonde que nós somos ricos? 57% da nossa população, isso pode espantar os senhores, 57% da nossa população ganha apenas um salário mínimo. Mais da metade dos catarinenses ganham apenas um salário mínimo. 82% dos catarinenses ganham no máximo 2 salários mínimos. 82%. Se você, que está me ouvindo, ganha 5 salários mínimos ou mais, você faz parte de uma minoria de 3% dos catarinenses. Mas por que eu estou falando isso? Porque, como eu dizia, a incidência tributária varia conforme a renda. Dependendo da sua renda, você paga menos ou mais impostos estaduais. Um estudo recente da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul deixou isso muito claro. Quem ganha até R$2.000 paga quase 15% da sua renda com ICMS. Quem ganha entre 7 e 9 mil reais, gasta 7,3% da sua renda com ICMS. Ou seja, quanto menos se ganha, mais se paga de imposto estadual. Quem ganha até dois salários mínimos, R$2.000, gasta quase 15% da sua renda em ICMS. Já, conforme o sujeito vai aumentando de renda, ele vai pagando cada vez menos impostos estaduais. Ou seja, pobre paga mais impostos estaduais. Essa é a conclusão que o estudo mostra. Quanto menos renda, mais imposto estadual. Mas é óbvio, porque a cesta de consumo de quem ganha até R$2.000, ela tem a maior parte da sua cesta de consumo em produtos e em consumos incidentes de ICMS, energia, alimentação, combustível. Ela gasta a maior parte da sua renda com o imposto estadual. Pode passar, por favor? Com isso, nós concluímos o seguinte: qualquer gasto estadual, ele é pago, a maior parte dele, por quem ganha menos. Se quem ganha menos é o maior pagador de impostos estadual, quem ganha menos é que está pagando a maior parte dos gastos estaduais. Qualquer gasto. Então, tudo que a gente vota aqui que cria gasto, é conta para os mais pobres. Qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente votar aqui que cria despesa, nós estamos tributando o mais pobre. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós estamos prestes a votar uma reforma previdenciária aqui. E quem se preocupa com o pobre, vai votar sim. Quem não se preocupa com o pobre, vota não. Em essência é isso.
Quem se preocupa com os catarinenses pobres vai votar sim nesse plenário aqui. Quem é contra pobre vai votar não. É basicamente isso. Porque déficit previdenciário é imposto sobre o mais pobre. É isso. Quando a gente fala de um déficit de 5 bi, nós estamos falando que os pobres terão que pagar a maior parte desse déficit previdenciário. Porque como eu provei para vocês, ou melhor, como os estudos provaram para vocês, a maior parte do imposto estadual é pago por quem ganha menos. Quem ganha até 2 salários mínimos paga quase 15% da sua renda só em ICMS. Quem ganha até 2 salários mínimos compõe 82% da população catarinense. Então, essa parte da população está pagando a maior parte dos gastos do Estado, qualquer gasto. E como o nosso déficit previdenciário é o maior gasto do Estado, nada chega perto disso. Catarinense às vezes acha que está pagando imposto para pagar a saúde, a educação, nada disso. Está pagando imposto para gastar quase 30% com previdência. É para isso, é a maior conta do Estado é previdência. Então, quando nós votarmos aqui, nós temos que ter isso em mente. Déficit previdenciário é igual imposto sobre grandes pobrezas. É isso. Se nós reduzirmos o déficit previdenciário, é menos imposto que nós vamos precisar cobrar dos pobres. Não tem matemática. Tem gente que gosta de tentar fazer matemática, criar números, e aí, como não consegue enfrentar esses números aqui, aí pega e vai pela tangente, fala de outras coisas, e profissões como importam, e como o dia a dia é difícil. Eu sei disso tudo, todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem profissões que devem ser valorizadas. Eu peço mais um minuto, presidente. Todo mundo tem profissões que merecem ser valorizadas, tudo isso. Mas nós não podemos perder de vista a realidade e os números. Hoje de manhã eu ouvi alguém falando que, não, mas a Previdência, nós temos que pensar bem, porque por trás dos números tem pessoas. Mais um minuto, deputado. Eu concordo plenamente, por trás dos números tem pessoas. O problema é que as pessoas que não estão sendo vistas aqui são justamente aqueles 82% de catarinenses que são ignorados e que pagam a conta. A maior parte, quem paga, são eles. E, novamente, se alguém discorda desses números, se alguém tem outros números, eu convido para vir aqui e exponha esses números, porque eu sou alguém muito humilde, eu vivo, às vezes, errando e gostaria de estar errado sobre isso. Mas, até agora, ninguém ainda, em todos os debates que eu estive, conseguiu desfazer essa verdade. Pobre paga mais imposto em Santa Catarina. Se pobre paga mais imposto em Santa Catarina, qualquer gasto estadual será pago a maior parte pelos pobres. O maior gasto do Estado é previdência. O maior gasto do Estado é o déficit previdenciário. Déficit previdenciário, portanto, é imposto sobre pobre. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda não há mais oradores inscritos em breves comunicações. Passamos para o horário dos partidos. O primeiro bloco é o bloco PDT, PSDB e Republicanos, pelo tempo de até 7 minutos e meio. O segundo bloco é o Partido Progressista e o PSB, por 7 minutos e meio. O terceiro bloco é o PSD com o PSC, pelo tempo de até 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por um tempo de até 6 minutos. Bloco MDB Novo, por um tempo de até 15 minutos. Se o meu bloco não for utilizar, eu gostaria de falar, presidente. Com a palavra por tempo de até 15 minutos. Isso é um latifúndio de tempo. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar, agora mudando um pouco o tema, mas primeiro eu queria realmente lamentar a situação, o imbróglio que está acontecendo na 470 e com esse impasse entre governo federal e governo estadual, mas era, com todo o respeito, era até um pouco previsível que
problemas assim acontecessem, né? Porque o Estado resolveu fazer aquilo que não era a sua competência e resolveu, ao invés de cobrar que fosse atendida a 470 pela forma correta, o Estado resolveu cobrar da maneira equivocada, colocando recursos naquilo que deveria ser competência do governo federal. Eu lembro, em uma reunião aqui que nós tivemos, eu lembro de alguém, não vou citar o santo, mas vou citar o milagre, né? Alguém aqui falou, eu estranhei muito aquela fala, alguém disse que, não, se nós derrubarmos o veto e colocarmos dinheiro na 470, o ministro Tarcísio vai ficar constrangido e aí fará toda a rodovia. Ora, eu posso imaginar, e aqui abro licença para a ironia, o quanto de constrangido ele deve ter ficado quando viu que os catarinenses iam colocar dinheiro naquilo que era obrigação dele. Obviamente, ele não ficou nem um pouco constrangido e a mensagem que nós mandamos é: pode cortar dinheiro de Santa Catarina, porque Santa Catarina tem dinheiro para fazer as obras que seriam nossa responsabilidade. Ato contínuo, o que aconteceu? Vetos no orçamento para Santa Catarina, cortes no orçamento para Santa Catarina. Mas é claro, o cobertor é curto lá em Brasília. Se nós ficamos aqui olhando para cima e dizendo, ora, nós temos dinheiro para fazer até as rodovias que são de responsabilidade de vocês, eles puxam o cobertor para outro canto. Não é assim. Nós temos que ter um Estado, políticos, bancadas, pró-estados. A gente tem que parar um pouco de ser só pró ou contra o governo instituído em Brasília e temos que começar a defender Santa Catarina acima dos interesses de Brasília. Temos que defender o nosso Estado. Se algum governo, seja ele de qual lado for, em cima, embaixo, lá, esquerda, direita, não cumpre com Santa Catarina, nós temos que nos unir como catarinenses, então, e reivindicar aquilo que nos é por direito nosso. Afinal de contas, nós somos grandes pagadores de impostos, nós somos grandes arrecadadores de impostos federais e convenhamos, nós todo ano, e historicamente, não importa qual governo, nós encaminhamos muito mais do que recebemos. É um clube muito estranho esse que nós somos associados, que nós somos chamados para pagar a conta. Então nós temos que, a maneira certa de fazer rodovias federais é exigindo que o governo federal faça as rodovias federais. Um outro assunto que eu quero falar aqui, senhor presidente em exercício, é sobre um triste aniversário que nós completamos no dia 23 de julho. Semana passada, completamos um triste aniversário. Nós completamos 2 anos em que a obra do Colégio Aderbal Ramos da Silva, no coração do Estreito, aqui do outro lado da ponte, pertinho da Assembleia Legislativa, deveria ter sido entregue. 2 anos que essa obra deveria ter sido entregue. Em junho do ano passado, o governador Moisés se reuniu com a comunidade e prometeu que, de forma impreterível, até setembro, as obras seriam retomadas. Infelizmente, faz mais de 1 ano que ele fez essa promessa e faz quase 1 ano que ele prometeu que as obras iriam retornar e nada de obra. O que nós temos lá é um atoleiro, é uma obra que não anda, está 2 anos atrasada, ela tem menos de 30% feita, uma obra que deveria atender quase 700 crianças e hoje não temos nada lá, um abandono. O secretário atual tem se esforçado muito para conseguir colocar muitas das obras em dia, entretanto essa obra não tem andado. E essa obra, aliás, ela tem um fato em comum com diversas obras que estão atrasadas hoje em Santa Catarina. Diversas dessas obras, elas têm erros de projeto. No caso da obra do Aderbal Ramos da Silva, a obra parou porque uma empresa foi licitada para fazer o projeto, esse projeto foi feito, entregue na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação pegou esse projeto e licitou a execução. Bom, a empresa executora, então, foi começar a executar o projeto que a primeira empresa fez e na hora de executar, viu que o projeto continha diversos problemas. Entre eles, por exemplo, a empresa que fez o projeto não previu que o solo fosse arenoso no colégio, no solo do Aderbal Ramos da Silva. O problema é que o colégio fica em um balneário, fica a 50 metros de uma praia.
Meu Deus, como é que faz um projeto em um balneário, a poucos metros da praia, e não faz um estudo de solo? Qual é a qualidade desse projeto? E qual é a responsabilidade da pessoa lá na Secretaria de Obras, de Educação, que recebe um projeto desse e diz, pode licitar a execução? Mas se fosse só o caso do Aderbal Ramos da Silva, esse erro de projeto, bom, seria um problema. Mas o problema é muito maior que só um colégio. Nós temos aqui na costeira, aqui na Bahia Sul, na Via Expressa Sul, aqui, nós temos na costeira. E agora, para quem é de outras regiões do estado, não entenda o que eu vou falar não estou aqui sendo superlativo, eu não estou tentando ser retórico agora, aumentar um fato. Eu vou dizer exatamente o que está acontecendo com todas as palavras. O colégio está afundando. É isso. Nós temos um colégio, aqui a 1,5 km daqui da Assembleia Legislativa, que está afundando no chão. Sabe por quê? Porque as fundações tiveram erros de cálculo de dimensionamento. Aí o colégio está literalmente afundando no chão. Já afundou 15 centímetros. 15 centímetros o colégio afundou já. E adivinhe, o projeto foi feito pela mesma empresa. Pela mesma empresa. Essa empresa tem dezenas de milhões de reais em contratos com o governo estadual. E nós estamos levantando, porque eu vou trazer esses dados aqui para os senhores, e essa é uma casa legislativa, e o legislativo, apesar de que muita gente esqueceu hoje em dia, o legislativo foi criado eminentemente para fiscalizar o executivo, para impor limites ao executivo e fiscalizar a ação executória. Nós temos que nos lembrar dessa função. Por isso eu vou trazer os dados aqui sobre essa empresa, os valores de contratos e obras que estão abandonadas. Mas o problema é que, só que o fato é que nós temos um problema que precisa agora ser solucionado. Temos tanto o Aderbal Ramos da Silva, que está lá atolado lá e ninguém sabe o que faz com aquele projeto, a obra não anda, não para, não faz nada, a obra está parada lá e, enfim, não sai do lugar aquele negócio. E é no coração do Estreito, no coração, um colégio tradicional, mais de 60 anos de história, está lá abandonada, uma mácula no coração de Florianópolis e do nosso Estreito. É uma pena que, enquanto o governo, e eu nunca fiz oposição por fazer oposição não, tá? Aliás, eu sou independente, as críticas que eu faço aqui são porque eu acho que elas são pertinentes. E enquanto eu estava lá lembrando do aniversário de atraso do Aderbal Ramos da Silva, o governo do estado estava circulando todo o oeste, prometendo mais quase 300 milhões de reais em obras. Eu realmente me sinto muito incomodado, porque como é que a gente sai por aí abrindo e prometendo um monte de obra nova e não consegue terminar obras que estão há 2 anos atrasadas e que estão paralisadas até agora, nem andando elas estão andando. Então a gente sai prometendo um monte de obra por aí e vai deixando as outras assim mesmo, promete mais, empenha mais dinheiro, faz mais projeto e as que não foram feitas? Deixa lá, deixa ali, enfim, sei lá, depois a gente vê o que faz com isso. Gente, não é assim que se faz gestão pública. Não é assim que se trata o dinheiro das pessoas. Está errado. Em essência, está errado. Então, nós temos esse problema do Aderbal Ramos da Silva e nós temos também o colégio, aqui o Júlio Castro Neves, aqui na nossa Via Expressa Sul, que está literalmente afundando na terra. O colégio ele foi totalmente interditado, foram gastos ali 7 milhões de reais e agora a recomendação é de demolição para aquele colégio. Meu Deus, o colégio de 2014. Vocês estão entendendo isso? O colégio foi construído em 2014. E está interditado e pode ser demolido. Mas, meu Deus, que zelo é esse que a gente trata o dinheiro do pagador de impostos? E como eu mostrei na minha fala anterior, o zelo com o pagador de impostos, especialmente o mais pobre, que é o maior pagador de impostos estaduais. A gente está pegando dinheiro de pobre
para gastar em obra que não termina ou em obra que afunda na terra. Eu não posso achar isso correto e novamente, eu acho que a minha crítica não é nem um pouco exagerada, nada disso. Eu acho que é muito pertinente, né? Não estou falando aqui nenhum absurdo e tenho certeza que ninguém aqui concorda com esses fatos. Então eu vou cobrar o governo para que faça. Eu não consigo fechar o olho para isso, não. Eu não gosto de inauguração, nunca fui em inauguração de obra, nunca fui, e muito menos em promessa de obra, né? Nunca fui nesse negócio. Mas eu gosto muito de fiscalizar aquilo que o governo pegou o dinheiro das pessoas e não entregou. Para mim, esse é o meu trabalho e isso eu vou continuar fazendo. Muito obrigado, presidente. Ainda tem um tempo de 3 minutos e 55. Deputado Valdir Cobalcini quer fazer uso da palavra pelo bloco. Imaginei que fosse ocupar o espaço do partido, mas, claro, o deputado Bruno é do bloco. É que o deputado Bruno tinha falado 10 minutos na breve comunicação e precisava um pouquinho mais. Me sinto contemplado em parte. Não posso assinar totalmente embaixo de tudo da manifestação, mas, enfim, hoje, dia 28, é dia do agricultor, embora a gente tenha comemorado, a gente às vezes fala o colono, fala o agricultor, deputado Maurício, e no dia 25 de julho eu fiz uma homenagem para o agricultor nas redes sociais, mas hoje, deputado Sopelso, é o dia do agricultor, e lembrar que em Santa Catarina, a produção de avicultura é a segunda do Brasil, da suinocultura é a primeira do Brasil, aí me corrija, deputado Sopelso, com destaque para a maçã, que é o segundo produtor nacional da maçã, do mel, do tomate, do arroz, só perde para o Rio Grande do Sul, do leite, é o quarto produtor nacional. Vou incluir aqui soja, milho, as nossas florestas plantadas, o pinos, o eucalipto. Então, eu quero homenagear o nosso agricultor. Eu também sou um pequeno agricultor de família vinda do interior, e por conta disso a nossa homenagem pelo passamento do dia do colono e por hoje ser o dia do agricultor. E vejo que, embora esse crescimento, não necessariamente na expansão de áreas, mas também na expansão de áreas, já que algumas regiões, como o Planalto Serrano do nosso estado, expandiu muito as áreas de produção de grãos, mas vejo deficiências também, como, por exemplo, na infraestrutura, a substituição das redes monofásicas e bifásicas para as redes trifásicas. Isso é urgente que tenhamos um programa com a participação clara do Estado, a participação financeira, para que o empreendedor rural possa ter a rede trifásica chegando à sua propriedade, como eu vejo também a questão da pavimentação rural. Lembro que no governo Luiz Henrique se iniciou um programa Propave Rural, que significa dizer pavimentação rural das principais comunidades. O que o morador da cidade tem direito a ter asfalto na sua rua, de ter uma boa iluminação, de ter, enfim, todo o conforto. Quem mora no campo, até para permanecer no campo, para a juventude continuar, para fazer a sucessão familiar, tem que ter as mesmas condições de infraestrutura do que aqueles que moram na cidade. Então, eu vejo de que o Estado, e peço mais 30 segundos, e depois eu vou, claro, em outro momento, ocupar um espaço maior, para falar sobre isso, que eu entendo seja
absolutamente necessário. Mais um minuto para terminar, deputado. Obrigado, deputado Kennedy. Vejo absolutamente necessário para nós estimularmos a presença do agricultor e que ele continue produzindo. Aliás, Santa Catarina, a agricultura familiar, o modelo do minifúndio, é exemplo para o Brasil de como se produz numa área pequena, mas aí tem que chegar à mão do Estado para colocar infraestrutura gradativamente, de forma ainda muito, diria, muito aquém daquilo e que se deseja, está acontecendo, mas nós temos que ter um programa, exemplo da questão da rede trifásica também, de pavimentação rural, me parece que nós precisamos ampliar de forma que o agricultor, né, tenha as condições de continuar gerando riquezas para o nosso Brasil. Obrigado, deputado. O próximo bloco é PSL-PL, por um tempo de até 15 minutos. Deputado Maurício Kudilar, que vai fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos colegas de Alesc. Tirar dinheiro do pobre, eu tenho aqui a declaração do secretário Paulo Eli, que a sonegação fiscal em Santa Catarina é de 10 bilhões de reais. Isso é tirar dinheiro do pobre. Tirar dinheiro do pobre que vai no caixa do mercado, com o pouquinho de salário que tem, ou principalmente na economia informal, faz a sua compra e esse imposto que ele paga ali na hora, que sai do bolso do pobre, não chega aos cofres públicos para retornar em benefício para o cidadão. Então, se a sonegação é de 10 bilhões, quando o Estado tem colocado 4 bilhões por ano na Previdência, tem colocado porque deixou de fazer a previsão, não criou o sistema de aposentadoria complementar, como deveria, a Previdência complementar, e aquele servidor que já pagou, que já contribuiu, agora ainda quando chega na sua aposentadoria, ainda não tem aqueles recursos. Santa Catarina tirou sempre os recursos, deputado Kennedy, que estava lá para a Previdência Complementar, e aplicou em obras, aplicou em outras atividades. A última retirada do governo aí foi quase 1 bilhão de reais. Deputado, né? Maurício. Então, quando Vossa Excelência puder, peço uma parte. Ouço com alegria, deputado Sopelso. Desculpa interromper o seu raciocínio, deputado Maurício, senhores deputados, senhoras deputadas e a imprensa aqui. Vossa Excelência tocou num dos assuntos, se existe um dinheiro que é tirado e é a sonegação fiscal. Dá quase para dizer que é roubada, né? Porque o contribuinte é aquele que vai comprar. Quem paga imposto é quem vai comprar. O imposto está embutido naquilo que o comprador está comprando. E esse imposto está embutido e não é recolhido, é cobrado e não é recolhido. Então, isso precisa ser resolvida, essa situação. As pessoas dizem, nós pagamos muitos impostos. O empresário é um recolhedor de imposto. O pagador de imposto somos nós, que somos os consumidores. Então, a hora que acabar isso, acaba também essa dificuldade que nós temos de manter aí a previdência dos servidores e que, nesse momento, a gente tem que reconhecer, né, que a gente taxar mais ainda daquilo que está sendo taxado, realmente a gente está cometendo
um momento duro, difícil para eles, né? Mas alguma coisa precisa ser feita também para que esses mesmos tenham, daqui a alguns anos, a segurança de poder receber. Agora, parabéns, deputado Maurício, pela questão da sonegação dos impostos. Isso precisa achar uma forma que ela não aconteça mais, porque esse é um dinheiro que é tirado do contribuinte e não é cobrado e não é pago para quem se deve. Obrigado, deputado. Exato. Obrigado, deputado Sopelsa. Essa é a realidade. Quem sonega o imposto, ele se apropria, porque o empresário, o comerciante, ele é o repassador. Ele, quando vende o seu produto, o imposto já vem embutido e ele tem o dever de repassar esse imposto para a aplicação em serviços públicos, na saúde, em todas as necessidades que nós temos. Então, dizer que a culpa, quando recolhe da Previdência, está tirando do pobre, não está tirando, não. É um recurso que o governo recebeu, inclusive do servidor, e deixou de depositar, de colocar no fundo que deveria colocar, para atender aquelas necessidades. Agora, sonegação é um ato direto de tirar dinheiro do pobre. Então, sofre com isso quem paga o imposto, sofre com isso o empresário que cumpre com as suas obrigações, aquele que age com correção, que age dentro do direito, esse sim é que está sendo penalizado pelas atividades que ficam na marginalidade, que não recolhem o devido imposto que deveriam recolher, aqueles que fazem pior recebem o imposto e não fazem esse depósito aos cofres públicos. Então, essa economia paralela, em tese, que deveria registrar cada pessoa que veio ali, que comprou, que pagou pelo serviço, pelo produto, e ele não faz a declaração, o recolhimento desses produtos. Então, é muito prático achar que o servidor público é o responsável pelo desequilíbrio. Nessa questão, não é. O servidor público cumpre a sua obrigação, faz o Estado de Santa Catarina ser um Estado de referência, seja em segurança pública, seja em saúde pública, em educação. A gente vê a realização das pessoas que trabalham no serviço público quando o nosso Estado é declarado, recebe esse reconhecimento pelo belo trabalho, pelo belo serviço público que representa. Lembro quando, e às vezes somos até penalizados por isso, deputado Berlandi. Eu lembro quando levávamos projeto a Brasília, quando eu estava na chefia da Polícia Civil, levávamos projeto de segurança. Chegava lá em Brasília, eles puxavam as estatísticas. Não, mas Santa Catarina, o índice de homicídio está lá embaixo, o índice de furto está baixo. Para que vocês querem recurso? Eu digo sim. Então, o catarinense está sendo penalizado por ser um Estado eficiente, que cumpre a sua obrigação, que com o tributo que recebe faz de Santa Catarina ser referência em educação, em saúde, em segurança, e aí, ao invés de recebermos o recurso público, deixamos de receber. Em 2020, Santa Catarina recolheu 69,8 bilhões em recursos federais, recursos que foram para Brasília. Eu não consigo ver 2% desse valor sendo hoje aplicado em Santa Catarina. Não consigo ver nas nossas rodovias, nos portos, aeroportos, em todo o compromisso que o governo federal tem para com Santa Catarina e que, infelizmente, não cumpre. Ao ponto
do Estado querer ajudar a realização de obras federais. Por quê? Porque quem está sofrendo é o catarinense, é o cidadão catarinense, é o empresário catarinense. Eu falei, inclusive na reunião lá em Itapiranga, saem 1.000 containers do frigorífico da JBS em Itapiranga para o porto de Itajaí. Vem por uma 163, que é um caos, 282, mais ou menos, 470, outro caos. E nós estamos vendo que isso, o governo federal, da forma que está, não vai resolver. Para se ter uma ideia, a obra da 163 é uma obra de 200 milhões. O governo federal previu agora 15 milhões para uma obra de 200 milhões e que está causando um caos em Santa Catarina. Também não tem os recursos previstos para 470. Não quer receber os recursos que o Estado pode disponibilizar, que não é sua obrigação, não é nossa obrigação, mas quem está sofrendo é o catarinense. Quem mora no município, no Estado, é o cidadão que aqui está. Então, lamentável que a gente veja. Primeiro, sonegação, que é o grande problema. Economia informal e aqueles que deixam de repassar ao Estado aquele dinheiro que o pobre, que o cidadão que ganha salário mínimo, vai ali, paga de imposto e que não chega aos cofres públicos. E isso sim é tirar, é roubar dinheiro do cidadão pobre, daquele que precisa. E o segundo problema é aquele imposto que chega e não volta em forma de obras para o nosso povo, para a nossa gente de Santa Catarina. Então, são esses grandes problemas. Temos que acionar e apoiar a Secretaria de Fazenda para pegar setores que fazem uma economia paralela e que não fazem os recursos chegar aos cofres públicos. Ouço o deputado Nilson Berlani. Parabéns, viu, Maurício? Nós conversamos aqui, deputado, agora, semana passada, semana retrasada, deputados Cobalcini, demais deputados, e nós, 40 parlamentares aqui, os 16 deputados federais, os 3 senadores, por que a gente não faz um movimento e chama o ministro e mostra para o ministro o que está acontecendo com Santa Catarina? O que nós podemos mostrar para a população em Santa Catarina? Que o eleitor, deputado Maurício, ele quer ver a BR para transitar, ele não quer saber se é federal ou estadual, ele quer estrada, ele quer que o recurso volte para Santa Catarina. Eu acho que está na hora da gente se unir aqui, a bancada do ESC, e eu repito o que eu falei há poucos dias, somos em 14 deputados, mais os demais deputados, 40 parlamentares, mais os senadores. 15. Nós temos o senador Jorginho que briga tanto por Santa Catarina. Dizer, Jorginho, nos ajuda. 15 deputados. Queremos uma reunião com o ministro para mostrar o estado que se encontra as BRs em Santa Catarina. A 470, a 163, a 280, enfim, toda essa solicitação. E agora com o dinheiro aprovado aqui dentro da Assembleia e o ministro não quer receber esse recurso para fazer as melhorias nas BRs. Não, o dinheiro parece que não é problema, é uma situação criada com Santa Catarina. Eu faço um apelo aqui para que a gente se una e definitivamente mostre para o Brasil que Santa Catarina não está sendo atendido da maneira que deveria ser atendido. Parabéns, me junto ao amigo nobre deputado Maurício Kudilac. Obrigado, deputado Berlana. Então, essas preocupações que a gente tem, que o que o cidadão, o pobre, recolhe de imposto chegue aos cofres públicos, que 20%, sei lá, mais ou menos é o cálculo, fala em 10 bilhões o próprio secretário Paulo Eli, e que isso seja encontrado, seja levado ao cofre do cidadão para que possa reverter em obras públicas, e o imposto que chega que retorne. Tem que ter bom senso,
fazer uma distribuição proporcional, o que, infelizmente, não está acontecendo. Vossa Excelência falou, conversei quarta-feira, com o senador Jorginho a respeito desse tema e que nós temos que ter uma solução do governo federal para as rodovias, para os investimentos em Santa Catarina. Agora, querer colocar o servidor público como vilão, daí não é justo. Ele cumpre a sua parte, não tem fundo de garantia, cumpre com respeito, com assiduidade, com competência, e o contrato de trabalho que o Estado tem com ele tem que cumprir. E somos favoráveis, sim, ao que está se buscando, que é um equilíbrio na Previdência. Bom, quando tudo aquilo que o servidor recolher e a contrapartida do Estado fique num fundo e forme um fundo suficiente para que não tenhamos que tirar do caixa do Estado mais recursos para a Previdência. Esse é o ideal. Se isso até hoje não aconteceu, não é por falha do servidor público, é por falha da administração pública. Então, somos favoráveis, vamos encontrar um equilíbrio na Previdência e combater com veemência a sonegação fiscal. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Bruno. Presidente, eu não sei se... Eu quero deixar aqui com muito respeito aqui a minha posição. Eu não sei se o deputado que me antecedeu endossa ou acredita nas palavras do secretário Paulo Eli, mas eu acabei de ouvir que o catarinense sonega, ou o empreendedor catarinense sonega 10 bilhões de reais por ano. Eu quero dizer que eu repudio essa afirmação, eu não acredito que isso seja verdade, porque isso seria dizer que o catarinense é um povo sonegador e que sonega 1/3 do seu orçamento. Então, eu quero deixar apenas registrado que nessa casa há quem não acredite nisso. E também gostaria de fazer uma sugestão à TV Alesc, porque, obviamente, eu e o deputado Maurício temos posições antagônicas em relação à reforma da Previdência. Quero deixar uma sugestão à TV Alesc, para quem sabe possa organizar um debate entre nós dois transmitido, para quem tiver interesse. Isso pode ser bom. Isso pode ser bom para o catarinense, para quem assiste a TV Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, deputados. Finalizando o horário destinado... Presidente. Pois não, deputado. Eu pediria a vênia aí, antes que se passasse a outro partido. Eu sei que não deveria pedir, mas quero pedir para que não fique aqui um mal-entendido, deputado Bruno. Eu entendi que quem deve ICM do produto que vendeu é sonegado. Se eu, Moacir Sopelsa, a minha empresa, vender esse casaco, neste casaco está embutido o imposto, o ICM. Eu vendo o casaco e não recolho para o Estado. Essa é, na minha opinião, uma sonegação, né? Eu entendi que esses 10 bilhões que nós temos para receber é dessa forma. Então, quem vendeu e não recolheu, tem uma como é que se chama aí? Quem tem advogado, apropriação e débito, né? Eu não estou dizendo que eles sonegam porque vendem frio, né? Eu estou achando que essa sonegação é dessa forma que a pessoa comercializou. Pois não, deputado Maurício, 1 minuto só para ter o direito de resposta. 30 segundos só. Eu entendo que essa, para mim, é de fato uma apropriação em débito que você cobrou, você recebeu e você não passou, né? Só para que não fique aí uma dúvida que a gente está dizendo que todos os empresários são sonegadores, né? Era só isso daí. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício. Não, só como eu fui citado, nós temos bons empresários, excelentes empresários que recebem, recolhem tudo. E nós temos, está aqui a declaração, Diário Catarinense, NSC, do secretário Paulo Eli, de 10 bilhões de sonegação, que é como o deputado Sopelsa. Tem a sonegação que emite a nota e não recolhe, que
que até caracteriza a apropriação indébita, tem o sonegador informal que nem emite a nota, que deveria emitir a nota, recolher os impostos e tudo. Então, tudo isso é a sonegação. Agora, por que Santa Catarina está tão bem? Porque tem o bom, tem aquele que cumpre a sua obrigação, recolhe o seu imposto, é prejudicado porque na concorrência o outro leva vantagem, que não paga imposto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, é essa a colocação que o deputado Sopelsa fez e eu, respeitando o bom contribuinte. Senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Pois não, deputado... Na mesma esteira, eu gosto muito de ouvir rádio, ainda mais no deslocamento de 400 quilômetros, tem poucos pontos de sinal de celular. Incrivelmente, eu ouvi um comercial de uma loja qualquer, produto com nota fiscal X, produto sem nota fiscal X menos Y. Eu achei de uma ousadia isso, que eu nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de promoção. Corra, a loja tal, eu não acredito no que eu estou ouvindo. A que ponto nós chegamos? Só para enriquecer o que está se tratando, que eu considero muito relevante. Obrigado, deputados. Tem também no WhatsApp aí os 10 maiores devedores de ICMS que anda rodando nos grupos aí, todo mundo sabe, inclusive operadores de celular aqui em Santa Catarina. Mas finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.